A gente começa o jornal hoje mostrando que o novo governo do presidente em exercício, Michel Temer, pretende fazer para o país sair da crise econômica o quanto antes. Michel Temer reuniu sua equipe para a primeira reunião ministerial, onde foram discutidos alguns dos projetos. Quem apresentou os planos do governo para a área econômica foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nós vamos agora a Brasília conversar então com Gioconda Brasil, que acompanhou tudo. Olá, boa tarde, Gioconda. Boa tarde. Henrique Meirelles procurou ser cauteloso, não anunciou medidas concretas, não falou em números, disse que o momento é de analisar dados. Afirmou que o importante é anunciar medidas corretas no momento certo e com a certeza de que terão apoio para a aprovação no Congresso. Esse governo tem uma capacidade que me parece bastante relevante e de pessoas muito experientes no Congresso e na negociação com o Congresso e, portanto, eu tenho segurança de que nós seremos bastante eficazes nesse processo de mostrar ao Congresso e à sociedade o que precisa ser feito. Dessa forma, de acordo com o ministro da Fazenda, será possível reverter expectativas ruins e recuperar a confiança dos investidores. O ministro também falou que é necessária uma reforma trabalhista. Em função da necessidade de se aumentar a produtividade da economia brasileira, e isso certamente passa pela questão trabalhista. E, de novo, vamos negociar, vamos entrar no detalhe e anunciar isso com segurança. Outra coisa é a questão da limitação dos gastos. Não há dúvida de que um dos fatores importantes que pode dar segurança à população em relação a esse assunto é na medida que se coloque determinados critérios de teto de gastos do governo federal e também do setor público como um todo. Meirelles também não quis dar um prazo para o fim da crise e disse que será feito um diagnóstico das finanças do país. Quanto tempo vai gastar para nós conhecermos a exata situação das contas públicas no Brasil hoje? Eu vou te dizer que eu sou o primeiro que estou muito interessado em saber. Eu estou muito preocupado com isso, trabalhando intensamente, mas eu não posso te dar uma estimativa exatamente de quanto tempo nós vamos ter uma visão, porque isso vai depender exatamente da análise e da avaliação dessas contas. Mas, tendo-se um aspecto importante, o que nós não podemos, e vamos tentar evitar isso, é anunciar números que depois temos que dizer, não, desculpe, mas esse não é esse número, não. Trabalhamos um pouco rápido demais aqui, não. Ou por outras razões. Vamos procurar trabalhar intensamente, mas, quando divulgar os resultados, ter segurança sobre eles. Antes dessa coletiva e antes de ir para a primeira reunião ministerial do governo Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu uma entrevista ao Bom Dia Brasil. Meirelles falou de aumento de impostos, de reforma da Previdência, disse que vai reduzir os subsídios dados às empresas e que vai manter os programas sociais. O novo ministro disse que não gostaria de aumentar impostos, mas que, por enquanto, o governo não vai tirar do Congresso a proposta de volta da CPMF. Preferencialmente, não se deveria haver aumento de imposto. No entanto, existe uma prioridade, que é o equilíbrio das contas públicas. Então, tem que se analisar se é necessário um imposto temporário, de um prazo determinado, ou, idealmente, que não haja. Mas a ideia é que essa decisão não seja tomada precipitadamente. O senhor está dizendo, então, enquanto os senhores fazem esse estudo e quanto tempo demora esse estudo, a proposta continua, vocês não retiram do Congresso? Por enquanto, não. Meirelles também falou sobre a administração de bancos públicos. As nomeações têm que ser técnicas, profissionais. Não serão nomeados profissionais que não passem em um crivo pessoal meu, né? E esta é uma área que eu conheço bem. Trabalhei muito tempo em bancos, conheço bem e acredito que teremos condições de ter uma administração técnica e profissional. Isto não é instrumento de política. Isto é instrumento, sim, de crédito, de poupança. E, portanto,
os bancos públicos têm que ser administrados como entidades financeiras públicas que estão aqui para financiar o consumo e a produção. E isto é o que será feito. Meirelles disse que a reforma da Previdência Social é fundamental. O mais importante é assegurar a aposentadoria no futuro dos brasileiros. Não é estarmos prometendo valores e coisas que não podem ser cumpridas porque não são financiáveis. Uma das questões que nós temos que entender é o seguinte: despesa pública é sempre paga pela população. E o sistema previdenciário também. Isto é, eu estava discutindo há pouco tempo com uma pessoa que estava defendendo tudo ser mantido como está na Previdência. E defendeu todas as vantagens, etc. É talvez o mais generoso do mundo o nosso sistema. Eu disse, muito bom. Isso, de fato, é excelente. Agora, a minha pergunta é o seguinte: quem paga? Quem paga é a população. Na reforma da Previdência, uma certeza: haverá uma idade mínima para se aposentar. Haverá uma idade mínima de aposentadoria. O que estamos estudando é exatamente quais são as regras de transição, qual é exatamente isso. Mas o caminho está claro. Uma idade mínima com a regra de transição e que seja eficaz. De um lado, não seja tão longo que não faça efeito, de outro lado, não seja tão curto que seja inexequível. Já é certo também que o presidente do Banco Central vai perder o status de ministro de Estado. O processo foi claramente definido ontem, que é o seguinte: foi anunciado que o presidente do Banco Central deixará de ser ministro de Estado. No entanto, existe uma emenda constitucional que será apresentada garantindo ao presidente do Banco Central todas as condições de trabalho que ele tem hoje como ministro de Estado. Por exemplo, o foro especial, que é a mais relevante. E mais ainda, esse foro especial passa a ser também estendido a toda a diretoria do Banco Central. Portanto, aperfeiçoa a presente situação. Neste intervalo, o presidente do Banco Central continua como ministro de Estado. Ele deixa de ser no momento em que for aprovada a emenda constitucional. Meirelles adiantou onde pretende cortar despesas. A despesa, ela tem diversos componentes. Por exemplo, nós temos desonerações, né? A chamada Bolsa Empresário, não é isso? Valores que o governo deixa de arrecadar, que são valores enormes, que deveriam ser pagos pelas empresas. Subsídios, a conta de subsídios é despesa diretamente do governo federal, é enorme. E são valores muito superiores ao que é investido nos programas sociais. A conta de salário do governo federal é enorme. Em resumo, sim, devemos e vamos cortar despesas e vamos cortar privilégios daqueles que não precisam. Agora, evidentemente, que os programas sociais, que são valores menores do orçamento, mas que são fundamentais para aqueles que precisam, serão mantidos.